E uma coisa que eu achei curioso, aí é uma coisa que com o tempo vocês vão pegar isso. Normalmente quando a gente faz um programa, a gente tem aquilo que a gente chama de indentação. Ou seja, a gente vai dando deslocamento no texto, colocando um monte de tabulações, espaços, para deixar muito mais legível para outra pessoa conseguir achar onde estão os blocos de código. Então aqui, para começar, deixa eu fazer assim. Deixar isso aqui embaixo, puxar aqui para cima um pouquinho, só. Aí. E uma pergunta que eu gostaria de fazer. Além do Eduardo, alguém fez aqueles exercícios? Eu fiz, eu mandei no Classroom o Tatsuamoto, Ah, que ele tinha tá. feito. Aí ele retornou no grupo lá que estava cancelando lá que ia ser feito um pelo professor aí, o Wilson. Aí tinha que mandar Oxe, novamente. eita, nós. Eu mandei por É, e-mail, isso eu professor. vi. O seu eu vi, eu sei o que eu estava comentando, inclusive. Que tá, beleza, tá certinho. Você usou uma estratégia. Só É. que o que eu fiz eu não fiz separado os Ah, sem três. problema. Eu fiz um menu de opções e coloquei os Num três cara num só. Tá. programa só. Além dos dois Eduardos, que são os dois coincidentemente com o mesmo nome que fizeram, quem mais fez? Eu fiz, professor. Eu fiz um só, o Uhum. primeiro. Eu vou subir ele agora no Ah, Classroom beleza, agora. beleza. E quem mais? Professor, eu estava Oh. fazendo os exercícios do Ah, outro não, sem professor, crise. então eu Não, não, precisaria não, do. beleza, beleza. Você manda de você, o seu mesmo, que pode deixar que não tem crise. Inclusive, depois você me passa o meu e-mail. Deixa eu colocar aqui de novo. E outra coisa que eu vou pegar também é o link do Classroom. Tem esse código aqui, que eu vou colocar aqui de novo. Esse é o link do Classroom, que já está aqui, que é a chave para vocês entrarem, que eu já criei essa parte, o pessoal já entrou, alguns de vocês já entraram. Eu mandei o convite para alguns de vocês, eu não sei se vocês receberam. E até hoje eu conversei com o professor, o Carlos Tsukamoto, comentei com ele de ter o controle por aqui, porque aí qualquer coisa, as atividades vocês podem mandar subir por aqui, já tem um compartilhamento também. Aqui no próprio Dropbox ele cria essa informação, é o Dropbox da minha conta, mas ele já cria essa parte aqui. Eu estou colocando aqui todo o material. Inclusive ontem eu tinha esquecido ontem à noite de subir essa parte aqui, esses dois exemplos, eu já subi eles também, daquele que a gente tinha trabalhado ontem, né? E todo o material está subindo aqui. Se, eu não sei, pelo que eu vi, vocês têm o perfil de edição aqui. Deixa eu ver, tudo editor. Então, eu acredito que vocês consigam criar uma pasta aqui também. Se criarem uma pasta, fica interessante vocês criarem uma pasta com nome, eu não sei, porque eu sou verde no Classroom. Se vocês souberem, podem me contar, eu não sou nem um pouquinho arrogante, eu não sei um monte de coisa e estou louco para aprender. Então, se vocês souberem alguma coisa, de algum macete diferente de postagem de coisas aqui nesse Classroom, me dá um toque, porque não tive tempo de trabalhar. Ele falou, ó, cria uma pasta no Google Drive, mas já criei essa pasta. Se eu fizer isso aqui, olha lá, já vai para a pasta. Não tem chabu. E o que eu notei é o seguinte, também aqui quando eu venho para, deixa eu ver para o menu, em turmas, se eu vier aqui, eu já também vou ter um acesso direto ao Google Drive também. Então, tanto faz, para mim é tranquilo. Deixa eu fechar, muita coisa aberta não dá certo. Deixa aqui também, deixa isso aqui aberto. Voltemos. Então, bom, Marcela, Bruno, Talita, Leandro, Arley, vocês conseguiram, Ana, vocês conseguiram fazer alguma coisa dos exercícios?
Então, professor, eu não consegui achar onde você subiu o exercício no Classroom, né? Porque quando a gente pega os exercícios com o professor Tsukamoto, tá tipo assim que entra, né? Aí você só clica e consegue ter acesso ao exercício. Eu fiquei aqui batendo a cabeça tentando achar e eu não achei. Se for o caso, qualquer coisa que tiver dúvida, pode mandar e-mail para mim também que eu respondo. Você me perdoa que eu fiz o compartilhamento no Dropbox. Tá certo. Eu só esqueci de fazer o compartilhamento. Eu fiz o compartilhamento no Dropbox e eu acreditei que vocês conseguiriam acessar por ali também, porque eu fiz as duas coisas. No convite do compartilhamento do Dropbox, eu passei a mensagem que tinha a chave também no Classroom e tinha o compartilhamento. Mas vamos ver se hoje a gente acerta, tá? Bom, por que eu estou perguntando tanto? Gostaria de saber de vocês se ali tinha alguma dificuldade ou alguma dúvida, porque esse aqui era o X da questão. Então, esses exercícios foram tranquilos porque a gente já tinha feito eles, né? Então já estava na cabeça, mais ou menos. Beleza. Então já tinha dado um exercício parecido com esse? Oh, que interessante. Preciso, como é que se fala? Bolar alguma coisa diferente. Vamos lá. Então, já que tá assim, deixa eu pegar isso aqui, o enunciado, copiar aqui, colar aqui. Aqui vamos colar aqui de um jeito melhor. Isso. Que pena que ele não aceita o meu trackpad. Isso. Pelo menos a gente fica com o enunciado aqui. Bom, isso aqui era inclusive do professor Eduardo, eu copiei dele, para aproveitar. Se não tem tanto segredo, eu vou passar mais ligeiro com isso daqui, porque não tem muito detalhe para se falar. Se eu fizer alguma coisa estranha, me falem, por favor. Então, assim, primeira coisa, quando eu olho isso aqui, eu estou percebendo que eu tenho já tudo mastigado. Muitas vezes a gente tem um problema que a gente pega não está mastigado desse jeito. Na vida real, eu digo. Mas assim, já de partida eu estou vendo que eu tenho nome, peso e altura, e basicamente eu já tenho condição de sair declarando aqui os tipos que pertencem. Fica fácil caracterizar, porque esse conhecimento a gente já tem. Caracter. Mas, o que é curioso, existem algumas situações onde a gente vai se deparar com assuntos que nós não temos o conceito de o que significa determinada coisa. Se o cara falar, sei lá, cluster, bastião, socket, provider, talvez por serem palavras em inglês, num tema, vocês consigam mapear para alguma coisa, mas muitas vezes aquilo não condiz, não traz para vocês a estrutura da informação. Então, o que ela é? Ela é um texto ou ela é muito mais que isso? Aqui, por enquanto, a gente está vendo uma coisa simples, porque nós estamos vendo coisas separadas. Se a gente olhar bem, com carinho nisso, e se a gente pensar assim, em um banco de dados, a gente poderia conseguir vislumbrar isso aqui como sendo as características que são relevantes para uma determinada aplicação, mas que representam dados de uma pessoa. Então, esse conjunto aqui não são simplesmente variáveis soltas. Elas representam uma estrutura. E aí eu vou abrir uma janela, porque além de corrigir, a gente pode aproveitar e acrescentar conceitos. Eu estou saindo um pouquinho do Visual G e indo para um lugar onde ele deixa eu fazer isso. Vou escrever em português, mas imagine o seguinte. Eu tenho isso, vou tentar fazer dentro da sintaxe que vocês têm no manual de vocês. Eu tenho um determinado tipo. Esse tipo eu vou chamar ele de pessoa. Só que essa pessoa define um registro. Na verdade, o registro eu poderia entender como
o formato da informação que eu tenho, mas ela é uma informação diferente dessa, o nome, a altura, o peso, sendo informações que a gente considera tipos simples, porque peso é um real, nome é um caractere, altura é real. Se fosse idade, idade seria um inteiro. Se fosse salário, seria um real. Mas isso está solto. Como é que eu agrupo isso? Eu agrupo debaixo de uma estrutura. Então aqui eu teria condição de falar o seguinte: toda vez que eu penso em pessoa, a pessoa tem um nome, que é caractere. Ela também tem uma altura e ela também tem um peso, entre outras coisas. Então isso aqui seria o exemplo de um possível algoritmo, por exemplo. E quando eu fosse criar o meu espaço de variáveis dentro do conceito dessa mesma linguagem, deixa eu puxar para cá. Esses espacinhos que eu estou dando é que eu estou chamando de indentação. 2 espaços, 2 espaços, 2 espaços. E isso ajuda a gente a visualizar o texto e a separação de linhas também, às vezes, ajuda a gente a separar os textos para vislumbrar o que são os trechos do programa que representam uma determinada estrutura ou uma determinada informação. Aqui, por exemplo, eu poderia criar vamos imaginar, chamar de pessoa assim, chamar de cadastro, vai. Cadastro. Vamos chamar de cliente, porque é um item só. Desse jeito, eu estou criando uma variável, mas essa variável agora, em vez de ela ser alguma coisa simples, ela é uma variável de um tipo complexo. Complexo não por causa da dificuldade que ela tem, mas complexo porque ela tem a capacidade de transportar mais coisas juntos. Então, se eu falo que eu tenho agora o cliente é uma pessoa, eu estou dizendo que todo cliente que eu criar, ele tem nome, altura e peso. Então, é aí que a gente começa a trabalhar com uma estrutura de dados. Isso aqui permite nós avançarmos no processamento. O Visual G 3.0 ele até chega perto disso, mas em alguns momentos ele dá erro. Por isso que eu não estou usando ele. Eu estou usando o Visual Studio Code, o VS Code, mas ele não tem a capacidade de interpretar isso. Ele simplesmente está enxergando isso aqui como um arquivo texto qualquer. Mas já ajuda, pelo menos, a eu demonstrar para vocês o que seria dentro dessa estrutura. Se eu quisesse fazer uma carga, obter as informações para preencher o conteúdo dessa estrutura, eu teria no meu início alguma coisa, deixa eu colocar o fim bonito, né? Fim início. Opa, fim algoritmo. Fim algoritmo. Isso. Aqui ficou estranho assim, vamos fazer assim, fica mais bonito. Como ele não valida, eu estou aproveitando e colocando alguma coisa aqui para se diferenciar um pouquinho. Bom, se eu quisesse carregar os dados para isso, e vou fazer de conta que aqui é um programa bem simplesinho, eu tenho na leitura alguma coisa como o nome. E isso aqui vai estar valendo para todos eles. E, por exemplo, eu até poderia, se fosse o caso, não que seja, mas faz de conta, fazer a leitura do peso, o peso, e eu poderia, inclusive, atribuir o peso assim, não que eu precise fazer dessa forma, ou seja, eu tenho um jeito de acessar, de subendereçar um pedaço da estrutura usando esse operador ponto aqui. Isso aparece em muitas linguagens. Isso que é interessante. Se a gente traduzisse isso, deixa eu dar uma puxadinha aqui e saciar, ou talvez, eu não espero assustar, mas saciar, deixa eu fazer assim, não é o que eu queria, assim, isso é o que eu queria.
saciar a curiosidade de outras linguagens. Se a gente fosse fazer isso aqui em Java, por exemplo, eu teria que tratar isso aqui de uma forma diferente. Ele existe do mesmo jeito, mas ele existe de uma outra forma. E como ficaria isso? Eu teria que ter alguma coisa que definiria para mim quem é a estrutura que contém pelo menos esse pedaço. E eu poderia ter um programa, uma rotina principal para poder fazer esse tratamento, que poderia estar junto do mesmo programa. Então eu poderia fazer o quê? Chamar o nosso programa 1 como uma estrutura, e aqui dentro eu teria que definir informações que pertencessem a eles. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, vamos criar essa estrutura à parte. Uma pessoa, a pessoa tem um nome, a pessoa tem uma altura e a pessoa tem o peso. Então eu tenho algo que se assemelha com um registro, mas na verdade é feito de uma forma diferente. E por que eu estou mostrando isso? Para demonstrar para vocês que o que vocês veem nesse Portugal, ele também existe em outras linguagens. E ele existe da mesma forma. Se eu tivesse um programa, e aqui, nesse ponto é mais elaborado, e talvez seria de se ter mais paciência, porque aqui você ganha muita vantagem, porque é simples você ter algo para poder testar a sua rotina. Mas aqui você teria que fazer uma construção de mais coisas para você poder fazer o início. Então pode entender isso aqui, essa coisa toda, como esse início aqui. É bem diferente, inclusive, né? E aí, se eu quisesse criar os valores, as variáveis, para fazer a mesma coisa, não que eu precisasse fazer isso, mas para fazer a mesma coisa, eu teria alguma coisa que fazer assim. Para que eu tivesse o cliente não é uma pessoa, eu digo qual é o tipo dela. E depois eu dou o nome dela, nome da variável. Isso é a mesma coisa que isso. E isso aqui é a mesma coisa que isso. Quando eu falo que isso aqui é Pascal, a diferença do Pascal para o Java ou do Pascal para o C é por quê? Porque o tipo na linguagem descendente de linguagem C vem antes do nome da variável, e aqui o tipo vem depois. Essa é a primeira diferença básica que tem. Só que tem mais coisas. Aqui eu defini quem ele é, mas eu já saí atribuindo o valor. Nesse caso aqui, eu sou obrigado a reservar memória para ele. Então eu sou obrigado a criar o que a gente chama de instância. Eu estou alocando memória para isso. Veja a começo da diferença de uma linguagem para outra. Se eu quisesse ter um peso, o peso também é um double, só que eu inicializo ele. Vamos fazer do jeito que a gente faz aqui. Se eu quisesse fazer essa mesma coisa, pelo menos para o peso, eu poderia fazer isso aqui. Opa. Isso aqui é equivalente a isso aqui. E para fazer a leitura? Bom, aí eu vou ter mais coisas para poder trabalhar. Veja que o Lei aqui, ele é muito inteligente, e essa vantagem que vocês têm nessa linguagem, porque aqui ele está lendo um texto e ele não está se preocupando se é número ou não é. Ele simplesmente, o que você escrever aqui, ele guarda dentro do nome. É isso que o Leia faz. Só que aqui ele é inteligente. Quando você insere alguma coisa que não é do tipo real, ele vai reclamar. E isso é uma inteligência que está embutida aqui dentro. Então isso simplifica muito o processamento. Num ambiente desse, eu vou me limitar a só fazer isso, eu tenho que importar umas características aqui. E sou obrigado a fazer assim. Eu tenho o cliente nome vai receber
E essa construção seria a mesma coisa de eu fazer isso aqui. Com a diferença que aqui vocês têm o... Cadê o DG? Tá aqui. Aí. Vocês têm esse espaço ou tem a própria telinha aqui para mostrar para vocês. E nesse mundo aqui vocês já não têm isso. Então vejam, aqui a sequência seria a mesma, a diferença é que aqui eu teria que fazer uma conversão. Então a coisa aqui, eu não vou estender para não querer enrolar mais, mas isso aqui, que no C Sharp tem a sua equivalência, no JavaScript tem a sua equivalência, e todas as linguagens têm a sua equivalência, todos têm que ter o quê? Um jeito de você mostrar alguma coisa, apresentar resultado, um jeito de você obter o resultado, um jeito de você definir estrutura, um jeito de você calcular as coisas. Aqui não tem cálculo nenhum, mas o cálculo está embutido. Aqui, desse jeito, a gente está criando uma estrutura. Aqui a gente está construindo uma rotina para fazer a reserva do espaço de memória e a captura da informação. Mas veja o quanto num pedaço que o equivalente ali seria a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó, nesse programa. E quanta coisa eu já coloquei aqui. E o maior impacto que eu comentei ontem é justamente que aqui, tudo que está aqui vocês conseguem ler. E deveria fazer sentido, porque está em português. Tudo que está aqui, algumas coisas são em português porque eu coloquei o nome em português, mas muitos nomes não são muito claros o que eles estão querendo fazer. E eu vou ter que ler isso aqui como se fosse palavras separadas para conseguir entender o que ele está querendo falar para mim. Mais um chegando. Quem é? É o Felipe. Salve, Felipe. Bom, então vamos sair dessa maluquice e voltar para o nosso feijão com arroz. Ufa. Então aqui, depois de falar desse monte de coisa, estruturas a gente não consegue trabalhar com esse negócio, mas a ideia é isso. Se nós tivéssemos que trabalhar com estrutura, nós teríamos que usar provavelmente um vetor. E por que um vetor? Porque o vetor é o único jeito que a gente tem nessa linguagem aqui, com o recurso que ela tem, de nós agruparmos a informação como uma estrutura, deixa eu fazer assim, como uma estrutura permite. Só que, qual é o problema do vetor? O vetor, ele vai obrigar a gente a estabelecer todos os atributos com o mesmo tipo. Isso é uma limitação da linguagem, nesse caso. A gente precisaria ter algo que permitisse fazer esse tipo de coisa aqui, para conseguir ser distinto entre caractere, real, inteiro, lógico e que seja. Tá? Então, no caso, se eu quisesse fazer a mesma coisa disso, mas improvisando, eu teria que usar uma estrutura diferente e talvez fazer assim, fazendo de conta aqui que isso aqui a gente não vai implementar desse jeito. Pessoa, dois pontos, vetor, deixa eu ver, 1, 2, 3, 3, de caractere. Bom, por que 3? 1, 2, 3. São 3 atributos. Mas o ruim é isso aqui, tudo caractere. Aqui, olha a diferença, a flexibilidade que você tem. Por isso que isso daqui é alguma coisa mais avançada. Mas por limitação, a gente vai trabalhar, quando precisar, trabalhar desse jeito aqui, a gente vai improvisar. É um improviso que a gente tem. Bom, voltando para o feijão com arroz. No feijão com arroz, o que a gente tem que fazer? Fazer a leitura desse negócio. Não tem muita coisa que fazer. Vamos fazer assim. Informe o. Isso aqui é uma coisa. Leia o. Ctrl C. VB. Então aqui o nome. Peso.
peso. Beleza. Que mais? Tem que calcular. Ah, tá faltando. Pronto. MC o peso dividido pela altura. Isso aqui não funciona para validar, para dizer que a pessoa tá obesa ou não tá obesa, porque tem cara de musculação que é imenso, o cara é mais seco do que polidilatripa, mas o cara é gigante, então não tem muito a ver. Vamos dizer assim, nome, o seu IMC fecha, espaço, junta, vírgula, IMC. Eu não sei se ele vai dar uma casa de 3, eu vou colocar 3 dígitos e 2 dígitos. Vamos botar para rodar. Vamos rodar com a telinha. Ai, que pena que o José Estudo Code não, como é que fala? Não roda a visão G. Fiquei tentado em fazer alguma coisa lá, viu? Eita, mundo velho. Vamos lá. Botar para rodar aqui. Peso. Ah, e vou contar um segredo. Não sei se acho que vocês sabem. Quando vocês ligam essa vareta mágica aqui, ele gera números aleatórios para a gente. A gente diz de quanto a quanto. Então, vou colocar aqui 80, no máximo 200. E quando você põe para rodar, deixa eu colocar para rodar devagarzinho. Ele sai executando e ele já informa o valor. Só que ele põe uns valores muito estranhos quando é texto. E o legal é que ele faz isso de uma forma aleatória. Então você tem como validar a sua rotina simplesmente pedindo para ele gerar informação, mas tem que tomar cuidado que nem sempre isso aqui funciona bacana, né? Põe um nome qualquer, põe um peso, põe uma altura, um peso e calcula lá. Essa anotação aqui de baixo, que formata números, essa daqui vocês já conheciam? Eu já conhecia já. Inclusive está no exercício que eu enviei no e-mail. Bacana. Eu tinha esquecido disso aí. Faz tanto tempo que eu não mexia que eu tinha esquecido dessa piromba aqui. Todas as linguagens têm suas estratégias de formatação. A formatação numérica normalmente é mais trabalhosa. Uma outra que dá um trabalho danado é de data. Então, sempre que vocês forem trabalhar com linguagens, depois de conhecer a sintaxe da linguagem, as palavras reservadas dela, como cria variável e como vocês poderiam estar fazendo um programa básico para rodar, entrada, saída, essas coisas. O outro ponto é trabalhar com conversão de valores. E aí é mexer. Toda vez que entrar um número, esse número não entra como número, ele entra como string, como texto. E eu tenho que converter ele para o número. E eu tenho que conseguir tratar o erro dele. Isso é um problema. O segundo é a data. A data, muitas vezes, ela é elaborada. E você trabalhar ou com campos separados, ou ter algum recurso que consiga trabalhar a data. Ou seja, texto para data, data para texto. Porque você precisa apresentar e você precisa ler também essa informação. Então, isso sempre tem que tomar cuidado. Que mais? Vamos para a próxima. Nós temos este aqui, eu primeiro, vamos dar um nome para esse treco. Primeiro, vamos salvar, depois eu subo isso aí. Beleza. Vamos para o próximo, faço o programa que receba. Esse aqui está simples para chuchu. Aqui, deixa eu fazer uma coisinha. Aproveitar isso aqui para comentar uma coisa nova. A gente precisa falar de estrutura de repetição. Isso entendendo que tem algumas pessoas que precisam ter essa informação de novo, perderam aula e tudo mais. Mas eu gostaria também de mostrar uma outra forma estranha até,
para fazer certas coisas. Sempre que aquele cara que gosta de pirar, ficar maluco no código, ele olha isso aqui, ele vai olhar e falar, poxa, isso aqui se repete 3 vezes. Sim, se repete 3 vezes. E o que muda? Bom, muda o texto. Ele consegue tratar isso daqui? Bom, o problema técnico é que se a gente tivesse numa linguagem assim, assim, como Java, como C Sharp ou qualquer outra, a gente conseguiria guardar a referência disso daqui, o local de memória onde ele está, para poder fazer uso dele. De uma certa forma, aqui o que a gente tem são 2 características. Por quê? Isso aqui forma um grupo, isso aqui forma outro grupo. Por quê? Por causa do tipo da informação. Por que o tipo? Porque se vocês olharem, a altura e o peso são do tipo real. E o caractere é do tipo, o nome é do tipo caractere. Então, teoricamente, eu poderia ter um trecho de código, deixa eu abrir um espaço aqui embaixo, fazer de conta que eu tenho um início aqui, só fazendo de conta. Início, fim, deixar um fim qualquer coisa, um fim que não sei do que é. E aqui eu poderia ter mais ou menos isso. Aliás, eu preciso colocar mais coisas aqui, né? Digamos que eu tenho alguma coisa, essa alguma coisa tem a var e eu tenho a condição de estar criando algum item aqui. Aliás, eu até poderia chamar isso aqui de ler texto, por exemplo. Mais ou menos isso. Se aqui, isso aqui é o texto, preciso declarar ele aqui. O que eu estou fazendo aqui embaixo? Eu estou fazendo uma cópia de uma rotina, uma subrotina, a gente poderia dizer. Essa subrotina ela tem o intuito de representar um trecho de bloco. Do mesmo jeito que a gente faz e procura por blocos que sejam semelhantes para buscar otimizar com laços de repetição. Uma outra estratégia é a gente tentar buscar padrões no código onde a gente possa tentar simplificar, e aqui não vai ajudar muito, mas tentar simplificar ou reduzir a complexidade no bloco principal, isolando ela num trecho menor, numa subrotina menor, num outro bloco menor. E isso aqui é o que a gente chamaria de subrotina, subalgoritmo. E aí tem um aspecto interessante. Essa linguagem oferece um recurso desse, provavelmente você já deve ter visto. Ela se chama, tem a função e tem o procedimento. Quando eu tenho a função, ela tem, aí eu com Java na cabeça, ela tem a definição do tipo que ela retorna. Ela tem um espaço de memória, onde ela declara o que é dela, do mesmo jeito que o bloco principal tem. E ela tem um bloco de código, tem a sua finalização também. E, principalmente, se ela diz que ela tem que retornar um tipo, ela tem o comando, a instrução, para dizer o que ele vai retornar. Claro que algo desse tipo, por causa que esse programa aqui, essa linguagem, é uma linguagem Pascal, ela tem que ser definida, e não aqui embaixo, mas aqui em cima. Eu fico na dúvida se é dentro do início ou dentro do var. Faz tempo. Vamos colocar aqui. Valeu, hein? Tá vendo? Valeu. E aí, que pena que a gente não está aqui, né? Do lado de cá. Aí, aquela indentação que eu vinha comentando para vocês. Deixa eu fazer, não sei se isso aqui vai ajudar. Ajudou bastante. Pronto.
Então, desse jeito, eu estou declarando um trecho de código, mas o mais importante, essa informação aqui, ela muda. E assim, normalmente para tornar ela flexível o suficiente, a gente não deixa ela aqui dentro. A gente tira isso daqui. Mas nós pedimos para que quando nós formos usar a mensagem ou a etiqueta, colocar prompt, etiqueta. Ela é algo que vai vir de fora. Então, desse jeito, foi criada uma estrutura que permite que eu faça algo mais ou menos assim. E o que vai acontecer? Quando eu chamo isso, ele vem para cá. Ele pega essa informação e coloca aqui dentro. Ela é apresentada. Aqui ele tem um espaço interno, onde ele usa para obter, captar informação, e depois ele retorna essa informação. A informação retornada é devolvida e armazenada aqui dentro. Então, quando nós fazemos isso, é claro que aqui nesse exemplo não vale a pena, tanto que pelo fato de nós termos tipos diferentes de retorno, eu vou ter que tratar diferente o bloco de baixo, ou seja, eu teria que ter alguma coisa parecida com isso, mas que ao invés de fazer desse jeito, ler texto, lê real. E é lógico que ele vai retornar o real. E o tipo aqui vai ser real. Chamar isso aqui de texto é ruim. Ou valor. E por que eu troquei os nomes? Quando eu troco o nome, eu estou querendo dar um significado à informação, estou querendo tornar o texto mais legível, mais coerente. Quando eu troco o tipo para ser, vamos dizer assim, adequado ao tipo de valor que eu quero retornar. E eu troco o nome porque eu não posso ter nessa linguagem duas funções com o mesmo nome, porque são símbolos que são criados no programa. Como é que fica aqui embaixo quando eu faço isso? Ele muda. Eu vou pegar a altura, tira daqui. Ups. Danado, vem cá. E quando vocês olham o programa, vocês vão falar, poxa, professor, você escreveu muito mais, esse programa não ficou mais otimizado. De certa forma sim, por isso que eu falei que aqui a gente não vê vantagem. Mas o fato de a gente estar criando esse tipo de coisa, quando nós temos linguagem que permite que nós separemos esse bloco que está marcado num arquivo à parte, onde ele pode ser incluído em qualquer outro programa que eu tenha, vocês começam a vislumbrar que é possível você reaproveitar esse mesmo bloco em mais lugares. E quanto mais complicada for a coisa, mais separado a gente vai fazer para a gente poder estar criando os elementos e poder construir o nosso código. No final das contas, se eu não olhasse aquele trecho lá de cima, eu iria olhar o meu programa e iria achar isso aqui muito simples. Valeu! Muito obrigado. Eu preciso executar também para ver se vai dar pau. Valeu, obrigadão. Mas assim, a intenção é fazer com que isso daqui tenha mais significado, seja mais simples. E qual a vantagem de a gente criar blocos de código isolado? É que quanto mais nós fizermos isso, menos a gente vai escrever. E quanto mais validado, mais correto esteja isso, porque à medida que você for usando, você vai validando, quer ou não, você vai testando, certificando que aquela lógica, aquele bloquinho, ele é condizente, ele consegue retornar, ele consegue retornar o resultado adequadamente. Mais certeza que você tem isso, e quanto mais você compartilhar, mais otimizado vai ficar seu código. A otimização só acontece quando você faz o reuso de subrrotinas. Quando você parte para uma linguagem
orientado a objeto, que no caso o Java é, o C Sharp é, o Kotlin é, e várias delas são. Aqui a gente cria estruturas que são classes, as classes compartilham não somente a estrutura de dados, mas funcionalidades também. E essas funcionalidades, quanto mais forem reutilizadas, mais vantagem você tem. E vantagem você tem não só na possível correção futura do código, porque se tiver uma falha, a falha está aqui dentro, não está no programa inteiro. E se eu corrijo um determinado local, eu acerto todos eles. Do mesmo jeito, se eu prejudicar, se eu cometer um erro aqui, eu estou cometendo um erro em vários locais, porque todos os outros estão usando. Então, você tem condição de estar centralizando o ponto de falha, simplificando a manutenção e reduzindo a quantidade de esforço que você faz a cada novo projeto que você cria, a cada novo programa, porque você vai construir a sua conjunto de bibliotecas, a sua conjunto de subrrotinas, que é isso aqui, para garantir que você consiga tornar o seu código mais simples. Agora, se nós olharmos para esse trecho de código aqui, vocês vão notar que ele é muito parecido com o de fora. Por quê? Ele tem o topo, que vai definir o nome dele. Ele tem uma área que define as variáveis dele. Ele tem um início e um fim, onde reside o bloco principal dele. Então, ele, vamos dizer assim, é uma cópia da estrutura principal, mas isolada e representada por um nome. Uma variação disso seria o procedimento. O procedimento, a única coisa que muda é o nome, em vez de função é procedimento, fim função é fim de procedimento, e ele não tem retorno. A gente entende o procedimento no mundo onde não existe procedimento como uma função que não retorna valor. Um método, como a gente chama em Java, que não retorna valor. Eu poderia chamar uma função que não retorna valor. Então, é uma subrrotina que não retorna valor. Veja que aqui eu estou aproveitando um determinado programa para mostrar alguma coisa a mais para vocês, porque eu acho que isso é essencial e o que é incrível. Eu citei ontem que eu assisti um curso de lógica, lá de fora, sempre foi minha curiosidade. E a coisa mais interessante é que o programa que ele contava, o professor lá, ele tentava trabalhar somente com subrrotinas. Você não via, você via instruções de alto nível. Na verdade, quanto mais subrrotinas você cria, você está encapsulando a informação, você está, vamos dizer, ocultando os detalhes, as particularidades de um determinado código e tornando ele mais simples. Mas sempre, ele pode ter uma lista de valores que ele necessita para começar a trabalhar e ele pode retornar um determinado valor, na sua definição. Quando ele diz que retorna o valor, ele é obrigado a retornar o valor, onde esse conteúdo tem que ter o mesmo tipo que ele manifestou que retorna. E na hora que eu uso, eu vou entender que essa função, ela sempre devolve o valor. E o valor que ela devolve tem que ser do mesmo tipo, compatível com o tipo que ele foi definido. Se nós olharmos o nome aqui em cima, ele é um caractere. E aqui a função diz que retorna um caractere. Aqui é real e aqui é real também. Bom, eu acho que o segredo agora é ver se isso aqui roda, né? Simplesmente falar assim, ele roda, não, peraí, vamos ver. Vamos ver se vai dar as falhas. Falha, qual é o erro? Vocês estão vendo que ele desceu aqui, depois ele subiu de novo? Então a diferença, claro que aqui tem mais passos, isso aqui é um ponto, deixa eu só tirar aqui e passar para cá, isso aqui é bem curioso, aqui já foi visto, tá, deixa eu só colocar de novo, vou colocar um pouquinho mais lento, só para ver a execução dele. Nossa, ficou lento demais, cara. Passou definindo as funções, passou executando as funções. Quando ele cria a subrrotina, ele demarca com cores, pode ver, ó. Criou o retorno, ele assume um retorno. Quando ele monta o retorno, ele devolve o valor. De novo, passou o argumento, gerou o cálculo, retornou o valor e calculou. Se a gente executar passo a passo, fica nítido aqui nessa pilha de variáveis de memória que ele aloca,
aonde está cada trecho de código, onde ele faz cada uma das coisas. Bom, isso, você vê, a gente começa com um e aqui eu vou mudar o nome para exemplo, função. Vamos salvar como função. Beleza. Bom, vamos aliviar um pouquinho. Pausa para perguntar. Senhores, o bicho está pegando? Deixa eu falar um português mais claro. Ficou muito complicado. Da minha parte, eu acho tranquilo isso aí. E aí, galera, cadê o resto? A forma ficou mais simples do que foi feito, do que eu fiz. Nada. Então eu achei melhor. Ana, Bruno, Vitor, Eduardo, Felipe, Thalita. Tranquilos? Não? Opa. Boa noite, professor. Tá tranquilo, sim. Beleza. Eu só ainda não tinha visto essa forma de formatar o retorno da função, só pela declaração do tipo. Tá. Beleza. Joia. Bom, galera, pelo jeito aí vocês estão ligeiros pra caramba, mano. Tá todo mundo entendendo? Vamos, como dizem os maldosos, tocar o terror então. Esse aqui é simplesinho também. Deixa eu mudar aqui a brincadeira. Apagar tudo. Só para finalizar. Vamos ver. Esse aqui é o 3. Aí nós temos números inteiros. Então, dá para fazer de 3 jeitos diferentes. Vamos ver se eu consigo. Vou chamar isso aqui de A. Eu sei que eu preciso de um número e de um contador. Beleza. E eu preciso saber também quem é o maior. Afinal, é o maior que eu estou querendo descobrir. Nesse caso aqui. Tá, joia. Aí vamos nós. Eu preciso, com certeza, ler. Só que primeiro, eu vou fazer um laço. Aí que vem a coisa, porque se eu fosse simplesmente... Quando eu falo 5 inteiros, vamos começar do... Não, vocês já conhecem a formatação, vamos começar aqui mesmo. Eu tenho o para contador de 1 até 5. Nossa. Oxi. Para. Eu vou fazer aquela coisa estranha de falar escreva, informe. Número. Leia. Número. E se o número for maior que o maior, então se o maior é igual ao número. Acho que esse aqui já resolveu. Vamos deixar a maquininha da mágica, vamos deixar o bicho rolar. Pam, 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 pam. Só que ficou muito lento. Ele falou, faltou só uma coisa, né? Que dureza. Cacilda. Que coisa. Vamos botar o bicho pra correr. Ah, menino. Tá. Bom, ele achou maior. Ficou lá. Vou fazer uma frescura aqui. Porque às vezes você olha naquela tela, você não vê muita coisa. Ctrl C, Ctrl V.
frescuras à parte. Que mais? Isso aqui seria uma versão simplesinha para chuchu. Deixa eu salvar esse treco. X. Nossa, o 2 eu não salvei. O 2 eu pulei. Tá bom. Por isso. Então, tem que chamar 2.2a. Depois eu vou lá e renomear. Dá para fazer com outro. Então, bom, por que eu gosto do para? Seria o equivalente ao for das linguagens. FOR, for. Ele já agrupa aqui duas coisas. Não só a declaração 3, né? O controle de incremento, o inicialização da variável, o limite, o teste e o incremento já está embutido. Isso que é a parte interessante nisso daqui. Se eu quisesse mudar isso daqui, eu teria que fazer o seguinte. Usando a mesma regra numérica, né? Eu começo o contador com 1. Então, eu não teria declaração. Eu teria que fazer um enquanto. Enquanto contador for menor ou igual a 5, nesse caso, fim enquanto, e eu não posso esquecer de contador mais 1. Então, eu tenho que fazer isso aqui porque o enquanto tem isso a mais. Eu preparo o valor, inicializo o valor para entrar no laço, eu garanto que ele entra no laço, testo isso a cada vez e eu modifico o valor novamente. Se eu não modificar esse valor, vai dar problema. Essa versão, eu costumo, para um contador eu não costumo usar um enquanto justamente por causa disso. Ele acrescenta mais coisas sem ser necessário, porque no caso o para ele é muito mais efetivo nisso. Vamos chamar de B. E qual seria o C? É um que praticamente quase ninguém usa, cara. Isso aí o pessoal não usa mesmo. É o Ctrl X, repita, até que o contador seja igual a maior que 5. Tem que inverter isso aqui. Repita até. Eu acho que é repita até. Vamos ver? Vamos olhar o pai dos burros aqui. Espera um pouquinho. Estrutura de controle. Tchan. Hoje a máquina está mais rápida, né? Aham. Então agora tá. Falando de controle de fluxo. C, fim C. Essas coisas vocês já conhecem. C, não. Beleza. Escolha. Eu não sei se vocês chegaram a usar isso aqui. Esse cara, ele é o switch case da linguagem C. Só que aqui nesse ambiente, vocês muitas vezes vão dar preferência a essa escolha se vocês compararem ele com o Java, por exemplo. Ou mesmo com C Sharp. Pelo menos as versões que eu conheço até então. As versões, se não me engano, não sei se na 12, Java 12 ou Java 13, ele já tem uma instrução chamada when, que modifica esse critério. Eu não sei se já foi aplicado. No Java 10 ele foi lançado, mas não sei como é que está isso. Mas o que é isso, na verdade? Imagine você encadear uma sequência de testes. Só que quando você trata números, você tem condição de falar assim, caso valor 1 até valor tal, e esse até ele inclui uma faixa. Coisas que a gente não consegue do jeito simples, dessa forma, fazer nas outras linguagens. Então é bem interessante. Em contrapartida, aqui no C, nós temos o C e o se não. Se eu precisar de um outro C, eu vou ter que abrir um outro C lá dentro. Ao passo que em Java, C Sharp e as outras linguagens, você tem o se não C. Então você faz o que o escolha faz com o if no Java ou no C Sharp. E aqui você não tem isso aqui no C, mas você tem no escolha. Então é uma instrução um pouco diferente. Bom, o enquanto vocês já viram, e o repita até, é isso mesmo, repita até. O repita até é o contrário. Deixa eu fazer assim, sim, isso.
Eu repito até ao contrário do que normalmente a gente via, porque normalmente, eita, é esse mesmo. Aqui a gente tem que inverter, porque a condição porque é repita enquanto. Se eu falar repita enquanto, essa condição é a mesma do while, do enquanto faça. O repita até, como a frase está dizendo, esse aqui é o limite externo e o outro é o limite interno. É até onde ele vai e o outro é enquanto continua. O que muda nisso e por que esse tipo de instrução? Isso que é curioso. Isso daqui ele é útil muitas vezes para reduzir o código às vezes. É raro de se usar, mas a gente usa ele quando é necessário pelo menos uma execução deste bloco antes que o teste aconteça. O enquanto faça, não. O enquanto faça não pode acontecer qualquer execução se a condição não for atendida. Esse aqui não. Ele deixa passar pelo menos uma. Então, passa pelo menos uma, só vai seguir se a condição for propícia, mas pelo menos uma ele vai. É uma estratégia diferente. E no fluxograma tem o balãozinho não fica em cima, ele fica depois do bloco. Essa que é a diferença no fluxograma. Vamos ver o estrago que acontece aqui, só que esse aqui eu vou executar linha a linha. Tuque, tuque, tuque. A Thalita precisa ir, já foi. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Cadê isso? Cá. Ainda bem que ele gera um número para mim. Fez o primeiro. O contador virou 2. Vamos ver se ele não passa. Já fez 5 números. Certinho. Bom. É isso aí. O que a gente pode errar no caso desse é aqui, se nós não invertemos. É que eu não consigo abrir aqui, deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Don't save. Esse aqui, depois eu salvo. Não salvo, velho. Não. Vou colocar. Cadê onde está? Cursos. Que coisa. Depois desktop, depois eu salvo. Algoritmo PNG. Beleza, fica aí. Vamos abrir uma pasta. Eu acho mais fácil ele porque ele permite eu localizar a pasta qualquer. Isso. Aqui nós estamos. Não está aqui. Infelizmente, porque eu estou no Mac, o Visual G ele não roda nativamente, claro. E eu tenho que fazer um gatinho técnico, um ajuste técnico aqui, para fazer ele rodar. Eu uso esse rapaz chamado Crossover. Ele que permite eu executar o Visual G aqui dentro. Inclusive, eu acho que o professor Eduardo comentou isso na outra turma. Bom, temos aqui, vamos abrir, eu quero ver esse. Aí, deixa eu só mudar porque está o TF8. Abrir com a codificação do Windows, pronto. Se vocês notaram aqui, a comparação aliás, não era nem esse que eu queria, mas deixa eu pegar o B, pronto. O B, esse aqui, ele abre com TF8, o Windows grava com esse CP1252. Bom, se a gente olhar os dois lados, nós vemos que essa linha aqui, esse pedacinho aqui é diferente disso aqui. Se a gente olhar nas estruturas de comparação, nesse bloco nós temos um universo que é o seguinte. Deixa eu ver um Ctrl N aqui. Eu tenho num teste, ou o item é menor, ou ele é igual, ou ele é maior. Esse é o universo que a gente tem. E é óbvio que a gente pode juntar esse lado de cá, fazer duas partes, ou juntar o lado de lá. Mas sempre a gente tem três partes. E quando a gente fala
de enquanto, e repita até nessa estrutura, ou até mesmo se eu fizer uma inversão num teste condicional, o inverso, o senão, num if, num se, eu vou ter que pensar em inverter. Se eu estou testando isso, no outro eu tenho que... Na verdade, não é assim que a gente testa, né? É assim. Mas é que simbolicamente eu consigo fazer aquela coisa, né, mais bonitinha, mas tudo bem, vai. Esse é o oposto desse, e esse é o oposto desse num teste condicional. Faz isso. E esse aí é justamente o que eu fiz aqui quando eu troquei ele para baixo. Então é algo que é interessante tomar atenção para a gente não se perder. O que mais? Deixa eu salvar isso aqui é o C. Certo? Deixa eu fazer assim. Isso. Força. Quem é? Não, não é quem. Isso. Deixa eu só renomear um item aqui. ABC. Fechou. Já era. Vou fechar isso aqui. Não salva. Tchau. Bom, feito isso, faltou só um, mas eu vou... Deixa eu ver. Tem nossa hora. O que eu preciso passar? Passar uma coisa interessante para ver isso aqui. Eu vou pôr isso aqui por via das dúvidas. Vamos ver que de repente surge alguma coisa interessante para a gente. E eu não fiz isso com outro. Mas... Oh, meu Deus. Aí. Mais um. Bom, faça um programa que receba o nome, salário, funcionário, calcule, papapá. Eu vi uns programas interessantes na sessão que os professores estão preparando, só que eles são bem mais complexos. Eu vou ver se eu capto eles para passar para vocês. Que aí eu preciso só ver como é que eu vou estar passando, se é por aqui ou por aqui. Deixa eu ver aqui. Atividades. Eu tenho tal, agenda, tal, atribua, criar. Atividade com teste. Material. Pergunta não é. Bom, eu vou ter que pesquisar cada um deles aqui. Depois, não agora. Eu vi que tem condição de montar uns testes porreta aqui cabulosos. Mas a gente chega lá. Bom, corta. Eu tirei a cópia já. Deixa eu só ver uma coisinha, a outra. Peraí. Isso. Estava todo mundo aqui. Quem é que foi embora agora há pouco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, jóia. Fechou. Então tá beleza. Eu tenho que passar isso porque eles ligam para vocês. Bom, vamos imaginar o seguinte. Se eu tiver... Deixa eu botar aqui. Professor, qual é o código do Classroom? Opa, não por isso. Caramba. Tá na mão. Código do Classroom. Bom, eu estava pensando em fazer o seguinte. Isso aqui está muito simplesinho, porque se for ver, eu tenho que pegar cargo, salário, nome, cargo, salário, aplicar uma taxa e já era. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Isso. Tem muita coisa. Nossa. Isso aqui eu vou passar para vocês. Bom, tá bom. Vou pegar isso aqui. Isso aqui é parecido com aquele que foi feito. Deixa eu mudar esse cenário aqui. Fazer isso aqui. Isso aqui é bem parecido com o outro, com uns pequenos detalhes. Nós vamos ler, e é bom falar disso, é isso que eu lembrei que eu tenho que falar, maravilha.
Deixa eu citar uma coisinha. Deixa eu colocar aqui sei lá, um número qualquer. Beleza. Número igual a 0. Ups. 0, 0. Ou mesmo. Vamos mudar isso aqui. Legal. Vamos fazer assim. Leia valor. Enquanto valor 0, maior que 0, faça enquanto. E aqui eu faço uma ação com isso, que não me interessa ainda. Isso. E aqui eu leio de novo. Leia valor. Eu sempre falei disso aqui, que era o seguinte, essa estratégia. Primeira coisa, essa estrutura de repetição é uma estrutura conhecida por todos vocês. A gente tem que ter o cuidado de ter o valor iniciado, que é o valor que o conteúdo que nós usamos para teste ser inicializado antes do teste efetivo. E a gente tem que lembrar de atualizar esse conteúdo, esse valor usado para teste, para poder verificar o que acontece, se a gente vai continuar ou não. Na verdade, aquela rimazinha que o pessoal costuma usar em cursinho é o seguinte: eu leio para entrar, mas eu leio para sair. Se eu esquecer disso daqui, esse programa vai ficar num laço infinito. Começa assim. Ele nunca vai terminar, vou ter que abortar o programa, na barra. Agora, uma outra coisa é que quando eu faço algo desse jeito, eu não tenho como determinar quando que vai ser o fim da execução desse programa. Por quê? Porque o fim da execução é dependente do input que o usuário faz. Então, existem certas situações, vamos mudar aqui, texto, caractere, texto, é diferente de sair, por exemplo. Então, eu tenho um jeito de estar criando um bloco de código que permite eu ler indefinidamente. E quando eu leio indefinidamente, eu estou lendo, mas eu tenho que ter um meio de finalizar esse treco. Normalmente isso a gente usa num programa que é linear como esse, onde ele não tem gestor de janela, ele não tem a sequência de instrução dele é sempre uma instrução atrás da outra. Se eu tenho uma janela gráfica, uma interface de usuário, normalmente eu tenho um programa que já fica em looping, um laço, rodando, tendo a atenção do usuário, dando a possibilidade da pessoa clicar com o mouse num determinado menu e entrar com uma opção para sair. Mas aqui a gente não tem isso. E por não ter isso, esse é o tipo de artifício que a gente usa nas linguagens de programação desse tipo para poder falar assim, vamos fazer um programa permitindo que ele consiga ser flexível na quantidade de informações que ele oferta, que ele informa. Isso é um jeito. Um outro jeito de fazer isso seria, por exemplo, vamos imaginar, que esse cara não me deixa criar duas janelas, eu fico chateado com isso. Deixa eu salvar isso aqui, como depois eu faço essa parte, dá tempo. Prog1. Prog1. Existe um outro caso onde, por exemplo, você vai fazer uma ação, pode ser o que for, mas a essência dele você tem uma definição de vamos dizer que escreva, informe a quantidade de por exemplo. Então, será informada uma quantidade e essa quantidade, e aí a gente até pode mudar isso aqui, porque a gente poderia usar uma outro tipo de estrutura
indo para a instrução de para, por exemplo, para ficar mais simples. Por quê? Eu posso ter aqui um contador, onde eu posso dizer assim, para contador de 0 até de 1 até quantidade. E desse jeito, eu consigo fazer um determinado, eu não preciso ler de novo. Posso até ler, fazer a ação que eu quero aqui, mas não interessa necessariamente, eu não preciso desse controle, porque o controle está limitado a um contador. Isso pode ser usado do mesmo jeito que eu faço com o para. Isso aqui pode ser feito com o enquanto, porque isso aí é preferência do programador, não é obrigatório. Deixa eu colocar aqui, Ctrl V. Estou apanhando porque no emulador ele troca o conjunto de teclas que eu uso para copiar e colar. Contador. Enquanto contador é menor ou igual a quantidade. Contador. Então, quando você tem alguma estratégia dessa ou dessa, ela é determinada, você sabe quando ela vai terminar, porque ela tem uma quantidade, só que essa quantidade vai ser informada no início do programa. Então, você pré-define isso e sai fazendo. Quando você trabalha com outro exemplo, com aquele outro, deixa eu deixar isso aqui como prog 2, como prog 2, ele vai ficar dependendo de um input de um usuário, na entrada do usuário para fazer isso. Bom, esse exemplo aqui, deixa eu voltar lá para o prog 1. Esse exemplo aqui, ele está fazendo exatamente isso. Você vai ler números inteiros até que seja informado 0. Só que você vai ter que escrever qual é o menor valor lido e quantas vezes ele foi lido. Porque esse número pode se repetir. Se eu deixar ele automático desse jeito, pode ser que ele nunca se repita. Pode até ser que ele se repita, mas ele nunca vai sair por 0. Eu teria que forçar um 0 aqui e baixar essa bola para 20 talvez e torcer para ele chegar a 0. Bom, o que eu precisaria fazer usando essa estratégia aqui? É claro que eu vou ler números. Puxa vida. E aqui, o número é diferente de 0. Por exemplo, tá aí. Bom, eu vou ler o número de novo. Então, eu leio para entrar, leio para sair. Legal. E o que eu faço aqui dentro? Bom, eu preciso determinar quem é o menor. Então, eu tenho duas coisas. O menor e a quantidade. E o que é interessante é que esse programa aqui é parecido com o outro, do maior número. Só que tem um detalhe. Como eu estou testando se o número é diferente de 0, eu vou sacanear, vou melhorar mais. Se o número tem que ser maior que 0. Porque se ele for menor, número negativo ou menor que 0, ele vai sair fora. Então, eu estou assumindo já que não existe número negativo. Então, desse jeito eu faço com que o programa fique até mais simples. Eu dei um escopo de execução. Ele começa somente com números positivos e inteiros. Bom, desse jeito, então assim que eu li, eu posso testar se esse número ele é menor e não é que o menor. E o que vai acontecer nesse caso? Ops, estou ficando louco. Então, aqui tem uma pegadinha achante. O menor é 0. E qualquer número que ele informar vai ser muito grande. Então, ele nunca vai atribuir o valor menor. Esse que é o problema. Então, nós temos que fazer um detalhe importante. Antes de começar a brincadeira, isso aqui é um macete técnico. Nós vamos colocar o maior número inteiro que a gente achar aqui, vou botar um número bem grande,
E existem outras técnicas, tá? Existem outras formas. Eu poderia usar um valor, uma chave, um indicador, um valor booleano, para dizer que se ele já foi inicializado, se ele não foi inicializado, o primeiro valor ele aceita. Eu poderia, pelo menos o primeiro eu consigo ler, aí ele traria o enquanto faça. Então tem N formas de fazer, ou seja, dá para fazer o programa de vários jeitos para chegar no mesmo resultado, é aquilo que eu tinha comentado no primeiro dia. E aqui, o que a gente vai fazer? Como o número é grande, o universo de valores que eu passei aqui, vou deixar 200, ele acaba sendo menor, então a primeira possibilidade, ele é menor. Se ele é menor, então o menor vai receber o número. Só que existe uma outra situação. Se o número for igual, porque aqui a quantidade é igual a 1, porque é a primeira vez que eu entrei com o número, ele é menor, ele é 1. Mas e se o número for igual? Aí eu não faço nada com o número menor, mas eu simplesmente vou fazer com que a quantidade seja acrescida em 1. Ups. E desse jeito eu consigo fazer um incremento. Então, uma estratégia um pouco diferente. O que é interessante é que eu não tive um trabalho para me preocupar com isso. E a lógica ficou bem pequenininha para conseguir resolver essa brincadeira. Vamos ver o que ele faz. Cadê? Está em 2, deixa eu aumentar um pouquinho, dá um play. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. 194. Ups. O que eu errei? Não é então, é senão. Caramba. Terminar. Estou me perdendo no então e no senão. Deixa eu só fazer uma coisinha. Deixa isso aqui. Então, tá vendo, Vitão? Você falou senão e eu não vi, porque estava coberto. Tenta fazer um programa. Assim, inventando um programa na hora, você vai ver como é emocionante. Você faz cada uma. Vamos lá, obrigadão. Vamos ver. Eita, pô, mas não trocou? Ah, meu. Termina, vai. Senão. Então, senão, sem ser. Ufa, até que enfim. E a coisa mais difícil é muitas vezes quando você não vê o erro. Vamos lá. Vai ser mais curioso o quanto... Ah, que curioso. Ele chegou no 0. Só uma coisa que para variar eu não fiz. Eu não mostrei o menor valor. Que realmente não é 0, é 26. Pelo menos tem aqui de prova, né? Eu sempre esqueço. Eu fico com atenção nesse bloco e no final eu... Sim. Professor, se inverter ali no primeiro C, também dá certo, né? Peraí. Primeiro C, inverter. Inverter? Você diz assim. Não, é menor ou maior que número. Ah, sim, claro. Então, o que é interessante é o seguinte. Nossa senhora. Deixa eu dar um Ctrl C e um Ctrl V. Quando eu inverto, se eu passar esse para cá e esse para lá, eu simplesmente inverto isso aqui. Sossegado, certinho, de boa. Tá? Não tem... Isso aí é que tá, isso que é curioso. Depende aonde está o ponto de vista na hora que você está fazendo o programa. E aí também tem o como você, vamos dizer assim, a forma como você escreve para ser legível para você entender. Se o menor é maior que o número, então
Aí, se o número for menor que um menor valor, esse aqui, realmente eu vou confessar para você que essa expressão aqui fica mais interessante se a gente escrever desse jeito. Só porque quando a gente lê faz mais sentido. Valeu! E foi informado. Isso. QTD. Uma coisa que eu acho ruim nesse ambiente é que ele não permite eu quebrar a linha. Beleza. Então aqui, o que eu fiz? Criei um texto imenso simplesmente para dizer para ele como que eu quero que ele mostre. O valor é tanto e foi formado. Mas eu poderia fazer assim, né? Por que não? Pronto, resolvido. Bom, o que tem aqui de maluco? Não tem nada. Já falei disso, sim. Outra coisa que eu queria comentar com vocês. Deixa eu ver. Sim. Tem... Não é esse o caso. Qual que é o exercício 02? Não. 03. Pode ser isso. Isso aqui é interessante. Esse pedaço, não esse último, isso aqui eu vou falar amanhã. Ordenação. E aí a gente fala de vetor. Eu vou deixar para passar as encrencas de função no próximo, no último dia. Mas aqui nesse ponto, o que a gente tem? Nós temos uma tabelinha simples. Sempre como, deixa eu só salvar isso aqui, programar um para ver dois números, vamos salvar ele. Vamos fechar isso. Vou pegar isso aqui, copiar. Copiar aqui. É mais fácil estar mostrando a tabela, caso esse número onde seja diferente, quanto é tal. Não, esquece. Deixa eu fazer diferente isso aqui. O que eu estou querendo mostrar é quando você faz uma condição onde a seleção é encadeada, então eu tenho tabela de cálculo de imposto, qualquer que seja assim, de 0 até 1.000, 5%, de desconto, vou duplicar isso aqui, 101, 200, 5,5, 201 a 500, 7, coitado. E o valor aqui é fictício também, né? 501, acima de 501, 8, pronto. Então eu tenho uma tabelinha mais ou menos aqui. Deixa eu dar uma ajustada técnica para fazer tudo mundo ficar distante bonitinho. Onde eu tenho os valores que são gerados de desconto. E claro, quando um valor entra, eu vou ter que fazer montar uma estrutura para tratar isso daí. Vamos ter aqui o nosso salário real. Eu mostro uma saída, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos usar aquela estrutura maluca lá. Leia
seria salário enquanto salário for maior que zero, enquanto meu salário, e aqui eu vou simplesmente fazer o cálculo. Bom, é aqui que entra a parte que eu estou de interesse. Eu vou ter uma condição, e normalmente eu trabalho de cima para baixo, óbvio, e muitas vezes eu vejo as pessoas aplicando testes lógicos para trabalhar com a faixa, e não precisa. Como assim? Eu poderia perguntar, bom, de um jeito bem... Deixa eu fazer de um jeito simplesinho, de um jeito como eu estou comentando que as pessoas costumam fazer, para depois chegar no valor. Aqui é o primeiro, se o aqui, salário for até igual, maior ou igual, menor ou igual a 100. Então, se não, sim. Aí, no senão, se salário for menor isso, maior que 1001. Eu não consigo pensar desse jeito. E salário menor ou igual a 200. E a gente vai fazendo a escadinha. Deixa eu pegar isso aqui, duplicar. Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V. Vou colocar mais um que eu não sei quantos são. Esse aqui é o 200. Aqui vai 500 e graças a Deus acabou. Ele tem que ser acima de 500. Então não tem isso aqui. Legal. Não tem esse não. E acho que acabou aqui. Vamos ver. Quando fica assim, linear, fica difícil de ver. Quando você começa a identar, fica mais fácil de enxergar. Quem está dentro de quem. E aí você sabe quem sobra. Sobrou um. Bom. Os fins C são 3. 1, 2, 3, 4. Está faltando um aqui. Beleza. Bom, essa estrutura é a estrutura que eu iria estar trabalhando para aqui calcular o valor, ou aqui calcular o valor, ou aqui calcular o valor, ou ainda aqui. Mas, não precisa fazer desse jeito. Dá para ser mais simplificado. Eu não preciso testar a faixa inferior, por causa que já foi feito um teste aqui em cima. Então, se o salário não for menor que ou igual a 100, com certeza ele já é maior. Então, ele está nessa categoria. Com isso, a gente consegue simplificar em muito o teste, porque a gente só considera a faixa superior, a gente não precisa considerar a faixa de baixo. Isso eu quis falar porque eu já vi pessoal fazendo. Realmente, numa sala que a gente tem muito mais tempo, uma sala que tem mais tempo, que a gente tem como passar o exercício, deixar as pessoas fazendo e ver o que elas estão fazendo em tempo real, a gente tem condição de ir lá e pontuar e falar, olha, isso aqui é desse jeito, mas aqui não tem jeito, então eu tenho que contar antes de vocês tentarem fazer. Se é que já não fizeram, né? Algum exercício semelhante a esse. Bom, eu precisaria calcular, e aqui eu posso fazer o cálculo e armazenar isso no próprio salário e mostrar no final, nesse ponto, ou seja, eu vou aqui, vamos falar que eu quero mostrar o valor do desconto, por exemplo, então para ser o valor do desconto eu preciso fazer isso. Então, vamos lá. O desconto vai ser igual ao salário aplicado de 0,505. Copiar, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V. Aqui, muita coisa.
certo? Vamos ver, 5, 5, 7, 8, beleza. Bom, e aí no final a gente mostra. Escreva, o desconto de dinheiros. Vou colocar 5, não vai ser tudo isso, 4, 2, ele não vai aceitar isso aqui. Vou ter que fazer uma conta. Ou consegue? Não, ele consegue sim. Por que não? Tá. Oh, meu Deus. Salário menos desconto. Eu só não vou conseguir formatar. Eu acredito que se eu fizer isso aqui, assim, isso vai dar erro. Mas como eu sempre falo, quem não arrisca não petisca, né? Vamos lá. Só que eu vou tirar isso aqui, vou entrar com o valor, vou rodar direto. Vamos lá. Eu tenho um salário de 250. O que ele falou? Sintaxe incorreto na linha tal. O que eu errei? Faltou 2 pontos aqui. Que beleza! É aí que os editores especializados ajudam a gente. Passou 1. Mostrou desconto. Que lindo, ele funcionou, tá vendo? Que não arrisca no petisca. Se a gente colocar 100, foi o primeiro. Se colocar 550 também. E se colocar 0, ele sai fora. Certo? Então aí a gente tem um exemplozinho no final da marca já de como fazer encadeamento de um if, deixando ele mais simples, porque muitas vezes a gente se atém à tabela e acaba deixando passar. Bom, deixa eu salvar isso aqui.